Você já deve ter ouvido falar sobre várias histórias do Brasil, sobre os contos muito legais, mas você já ouviu falar sobre os holandeses? Você já ouviu falar sobre o que aconteceu em Pernambuco? O que ocorreu em 1640, por essas décadas? Você já parou para reparar? Então fica de olho que nesse vídeo vai ter tudo isso. Então vamos pro vídeo que lá vem história. Fala galera, beleza? Me chamo Gleison e hoje vamos falar sobre a invasão holandesa em Pernambuco. E aí, vamos falar de história? Então, puxa a vinheta. Bom galera, e agora o assunto de hoje vai ser sobre a invasão holandesa aqui em Pernambuco. O que motivou a Holanda a invadir Pernambuco? O que aconteceu e onde foi que ela conseguiu realmente ter sucesso? Porque na invasão do Brasil, né? Primeiro ela invadiu o Brasil, depois ela invadiu Pernambuco e você vai saber os motivos comigo agora. Bom, naquele tempo a Holanda era um bom parceiro na comercialização do açúcar. Isso mesmo, ele era parceria de outros países para fazer comercialização. Porque naqueles tempos quem comandava essas áreas do Brasil e entre outros países era Portugal. E nisso ele era um parceiro de Portugal na comercialização do açúcar. Mas teve um afastamento da Holanda em questão da comercialização do açúcar. O devido motivo deles terem invadido Pernambuco e ter invadido o Brasil foi o seguinte motivo foi a União Ibérica. Bom, para quem não sabe o que é a União Ibérica é um momento em que de 1580 a 1640 o rei de Portugal também era rei da Espanha. Então, sendo assim, os dois países tinham um rei só. E a Holanda, ela tinha rixa com a Espanha. Isso, a Holanda não se dava bem com a Espanha. Os dois países não se juntavam. Por quê? Bom, devidamente porque a Holanda, ela já foi colônia da Espanha e com isso virou inimiga da Espanha. Depois que ela conseguiu sua independência, ela virou inimiga da Espanha devido a essa questão. Tendo isso, como o rei da Espanha, de Portugal era rei da Espanha e a Espanha não se dava bem com a Holanda, então a Espanha, os inimigos da Espanha também eram inimigos de Portugal. E como os dois eram um rei só, então a Holanda virou inimigo também de Portugal por conta do rei. E com isso obteve o fechamento dos portos para a Holanda. Bom, isso mesmo, em 1621 fecharam os portos para a Holanda. E nisso a Holanda não queria perder, como eu posso dizer, dinheiro, não queria perder o seu comércio com açúcar, né? E o Brasil era onde eles conseguiam obter mais resultado com esse tipo de trabalho, esse tipo de comercialização. E assim eles criam a Companhia Ocidentais das Índias. Isso mesmo, ele cria uma empresa, aquele tipo de empresa privada. Tipo assim, eles não queriam perder dinheiro, mas a União Ibérica não queria que eles trabalhassem junto com eles aqui no Brasil. Então o que é que ele fez? Ele criaram uma empresa privada para que fosse lá e negociasse o açúcar para eles. Sendo que a Companhia Ocidental das Índias era nada mais, nada menos que a Holanda, que pertencia à Holanda. E não demorou muito, eles conseguiram sim, mas não demorou muito para que a União Ibérica viesse e cortasse nele também, cortassem a Holanda também do comércio de açúcar aqui no Brasil. E com isso eles não tiveram muita escolha, os holandeses não tiveram muita escolha, porque queriam o dinheiro, eles queriam comercializar, porque eles sabiam que tinham um lucro. E o que é que eles fazem? Eles invadem Salvador. Isso, a primeira cidade que os holandeses invadem é Salvador, em 1624. E com isso eles obtiveram sucesso, sim. Eles invadiram Salvador, expulsaram o governador geral, mas de novo a União Ibérica, depois foi em 1625, eles foram colocados para fora de novo. E por quem? A União Ibérica. Mas mesmo assim, como eles eram teimosos, eles pensavam assim: eu vou conseguir, eu vou invadir outro estado deles e vou conseguir pegar aquela cana-de-açúcar. E foi isso que eles fizeram. Em 1630, eles conseguiram invadir Pernambuco. Isso,
a data em que eles invadiram Pernambuco é 1630, que eles conseguem invadir Pernambuco. E assim veio aquela guerra e tal, aquela coisa toda, e no final eles conseguiram ficar lá de vez. E eles ficaram por um bom período. E contudo, quando eles invadem Pernambuco, aí que vem aquele tempo e aquele cara que vocês conhecem muito, com certeza já ouviram falar de João Maurício de Nassau. Enviaram Maurício de Nassau para que ele governasse Pernambuco e assim obtivesse resultado para eles, porque já que eles invadiram, eles... Vamos lá vir para lá para governar aquilo tudo e trazer dinheiro para a gente. E foi isso mesmo que aconteceu. Maurício de Nassau chegou e a cidade estava destruída devido àquela questão da guerra. Os senhores de engenho tinham se refugiado e praticamente não tinha ninguém na cidade, mas os poucos que tinha, ele conseguiu obter a confiança. Porque Maurício de Nassau, ele era uma pessoa que ele era um humanista, um amante das artes, um cara bem educado, civilizado, diferente dos outros, que só queria guerra e guerra e guerra. Ele sabia como lidar com as pessoas, ele sabia tratar as pessoas, sabia pegar a confiança das pessoas. Então o que foi que ele fez? Cara, eu não quero tomar terra de vocês, simplesmente eu quero financiar o trabalho de vocês, então aqui eu vou doar uma quantia de dinheiro para que vocês possam levantar a sua cidade. E ele, isso mesmo, emprestou o dinheiro e ainda fez assim. Eu ainda irei pagar mais dinheiro do que o Portugal e a Espanha estavam pagando para você. E ele pagou mais caro pelo açúcar. E o que é que o senhor de engenho pensou? Isso aí vai ser vontade pra mim. E sem pensar muito, eles foram e aceitaram. E Maurício de Nassau, entre outras coisas, ele liberou, ele financiou a reconstrução da cidade. Ele liberou o livre culto religioso, como também muitas obras públicas ele fez. E além do mais, ele em 1640, isso mesmo, ele começou o tráfico. Você estava traficando, foi? Não, ele não pensa que é outro tipo de tráfico. Ele simplesmente naquela época era normal o tráfico de escravos, isso mesmo. Eles compravam escravo para que trabalhasse para ele e assim obtesse mais resultado em seus trabalhos, sua comercialização, isso mesmo. E ele começou o tráfico de escravo em 1640. E isso estava aquele tempo bom, estava aquela coisa boa, todo mundo reconstruindo sua cidade, os senhores de engenho ganhando dinheiro devido a Maurício de Nassau ser praticamente um pai para ele, pagar o açúcar mais caro. E vem aquela questão da crise econômica, isso mesmo. Teve tempo bom com Maurício de Nassau, sim, muitas coisas boas, mas também veio a crise do açúcar. Isso, onde teve secas, doenças e teve também queimadas, que os povos vinham e tocavam fogo lá nas canas que eles plantavam. E queda no preço do açúcar também, caiu muito. E com isso, aquela empresa lá que eu falei para vocês, a Companhia das Índias Ocidentais, pronto, acertei, já tá aqui o nome. Pronto, a Companhia das Índias Ocidentais, elas, é uma empresa e não queria perder, que eles iam ganhar. E com isso eles pedem para que Maurício de Nassau cobre o imposto o que eles emprestaram. No começo que Maurício de Nassau chegou, eles queriam que Maurício de Nassau trouxesse de volta, cobrasse para eles devolver o dinheiro. Mas Maurício de Nassau, como ele era um humanista e entendia a situação, ele bateu de frente com a empresa e disse assim: Pô, cara, ele não tem condições de pagar esse imposto. E vem a Companhia Ocidental das Índias, como não quer perder. Eu quero o meu dinheiro. Pronto, e assim Maurício de Nassau disse que não, porque ele não tinha condições de pagar devido à crise do açúcar. Como é que eles iam pagar uma coisa se não estavam produzindo? E com isso, a Companhia das Índias também achava que Maurício de Nassau era muito cheio de frescura, ele gastava demais com artes, com pintura, com várias construções, e com isso eles tiram Maurício de Nassau. Eles demitem Maurício de Nassau e criam uma regência para que governasse Pernambuco. Uma regência, parece que 3 pessoas que estavam governando Pernambuco. E com isso mesmo eles aumentam os impostos para obter
o dinheiro que ele foi roubado não, emprestado. Isso, eles emprestaram dinheiro e queriam de volta. Não queria entender, eu não quero saber se Pernambuco está em crise, eu quero saber que eu quero meu dinheiro e pronto. E com essa situação é que vem a insurreição pernambucana. Isso, quando os povos se cansam de tantos impostos, de tanta bagunça que a Holanda está fazendo com eles, que os senhores de engenho, eles se revoltam contra os holandeses, como também as outras populações. A insurreição pernambucana tem início em 1645 a 1654. Isso dura 9 anos, essa questão em que o povo bate de frente com os holandeses. Também não só os senhores de engenho, como também Henrique Dias, isso mesmo, que foi um cara muito importante, um ex-escravo, com seu exército também de escravos, que deram aquele empurrão também para que os holandeses saíssem de sua terra. Mas também não só Henrique Dias, como também os índios. Isso, os índios chamaram como Camarão, é um nome Camarão, então Tupi. Eu vou falar Tupi também. Os índios Tupi também ajudaram a expulsar os holandeses. E a maior batalha é conhecida como a Batalha dos Guararapes. Isso mesmo, em 1648 a 1649. Foi em 2 momentos que teve essa batalha. Pronto, e com toda essa revolta, os holandeses eles se refugiaram, porque os povos, praticamente a população inteira, estava indo para cima dele e eles se refugiaram. E em 1654, claro, os portugueses, que não tinham nada a perder, é claro, né? Só tinham a ganhar com isso, enviaram mais reforços para que os holandeses se rendessem e saíssem de vez de Pernambuco. Então os holandeses realmente se renderam e assinaram um decreto de rendição. Isso, eles assinaram sua rendição, dando fim ao seu reinado aqui em Pernambuco. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe aí com algumas pessoas que tenham curiosidade sobre esse assunto. E se você quer mais história no canal, deixe aí no comentário. E se inscreve se ainda não é inscrito, hein? Então, que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por chegar até aqui. E obrigado pelo seu apoio. E que Deus multiplique muitas bênçãos em sua vida. Então, sem mais enrolação. Obrigado.